Olá, seja todos bem-vindos ao meu canal, tá? Você que abriu esse vídeo é porque esse vídeo é para você e Deus quer falar com você nesse vídeo. Então, assista até o final. Muitas vezes a gente assiste um vídeo e a melhor parte fica no final, né? Então, desde já, curta esse canal, tá? Que você possa compartilhar esse vídeo para mais pessoas terem acesso, tá? E deixe sua mensagem, deixe seu like desde já. Se inscreva no nosso canal, tá? O nosso canal é um canal de libertação, nosso canal é um canal de vida, onde a gente fala vida com Deus, tá? Então você que tem algum problema espiritual, você que tem alguma dúvida quanto à igreja, contra o ministério, contra os dons, contra Jesus, contra Jesus. Se você tem alguma dúvida, na verdade, com relação a esses assuntos, não que você seja contra, mas se você tem alguma dúvida, fale aqui conosco e nós teremos o prazer de dar a você a nossa humilde opinião, tá bom? Sei que muitas pessoas falam de Deus, mas nós também queremos falar da nossa opinião, tá? Então nós vamos falar hoje, nosso assunto é novo convertido. Para você que entrou agora, né, na igreja. Quando eu falo igreja, gente, eu tô falando congregação, tá? Porque a gente há vários tempos, né, desde muito tempo, quando a igreja começou a se dividir em rótulos, em placas, né, nós começamos a ter um hábito, um vício de linguagem com relação aos templos. Por exemplo, nós demos nome aos templos, né? Só que o nosso erro foi colocar o nome dos templos iniciado com igreja, né? Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja Deus e Amor. Quanto que a igreja somos nós somos a pessoa, as pessoas, tá? O que interessa para Deus somos nós, não é o templo, tá? Então, a Bíblia vem falar que nós somos o templo do Espírito Santo, tá? Mas hoje eu queria falar com você sobre o novo convertido, né? Você que quer aprender mais de Deus, você que começou agora na sua fé, não tá tendo uma assistência muito grande. Então, eu me ofereço, tá? Para te ajudar nesse processo, tá? Eu ainda não tenho uma igreja online, mas conforme for aparecendo pessoas necessitadas, quem sabe a gente não abre uma igreja online. Então, na nossa vida ministerial, a gente tem sentido que hoje está muito mais difícil aquele acolhimento de novo convertido. Por exemplo, a pessoa aceitou Jesus e muitas vezes ela fica abandonada, esquecida num canto, né? Porque ela chega de um lugar, de um jeito que, num lugar que é estranho para ela. Então, ela não tem essa vivência de congregação, de igreja, né? É um outro mundo que a gente fala, que a gente prega, que a gente mostra. Nossas atividades são totalmente diferentes daquele mundão lá de fora, né? Nossas festas, nossas alegrias, nossos motivos para sorrir, nossos amigos. Então, assim, você, novo convertido que entrou agora no Evangelho, você tem que procurar pessoas que sejam pessoas iguais a você. Se você é uma pessoa alegre, né, você tem que procurar pessoas na igreja, na congregação, no templo, ali no meio do povo de Deus, pessoas que falem como você, pessoas que se expressem como você. Porque também dentro da congregação, no meio do povo de Deus, existe tudo quanto é tipo de pessoas, né? Existe aqueles que criticam tudo, existe aqueles que são bondosos, existe aqueles que são prestativos, existem aqueles que são os investigadores, que querem saber de tudo da tua vida. Existe aqueles que também te desprezam, mas é porque eles foram desprezados e eles precisam ser tratados nisso. Então, assim, a igreja, né, quando eu falo igreja, igreja, templo, é um lugar onde as pessoas vão para se sarar, tá? Então, quem veio do latrocínio, do homicídio, pessoas que veio do abandono, pessoas que veio da prostituição, pessoas que veio da macumbaria, da feitiçaria, dentro do templo só tem pessoas que precisam ser saradas, tá? Quando a pessoa ela é sarada, ela não vem a Cristo, né? Mas é muito difícil a pessoa ser sarada. Muitos acham que porque tem dinheiro, porque tem fama, tem poder, elas são saradas, mas não são. Alguma área da vida dela tem problema, entendeu? Então, assim, e mesmo que essa pessoa tenha a vida dela toda nos conformes, ela precisa aceitar Cristo como o único suficiente Salvador.
Porque a ordem, segundo a Bíblia, a ordem de Cristo foi: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a pessoa foi destituída da glória de Deus, ela está fora da glória de Deus. E o plano de redenção de Deus é através de Cristo, né? Então, assim, não tem outro plano de redenção, de vir a Deus, se não for por Cristo, tá? Então, Cristo, ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele é o canal, ele é a ponte entre Deus e os homens. Deus ouve toda a criatura? Ouve. Mas muitos não têm, como é que se diz? Não tem respaldo. Porque, por exemplo, assim, se você tem um filho que faz toda a tua vontade e um estranho que faz só o que ele quer e pouco faz a tua vontade, quem é que você vai ouvir primeiro? É o teu filho, né? Você tem um laço de amor com ele, porque ele nasceu de ti, você cuidou, você amamentou, ou você viu ele dando os primeiros passos. Então, há uma diferença. Tem pessoas que dizem que não há diferença, né? Tem pessoas que querem se igualar às pessoas que estão na fé em Cristo Jesus e quem não está em Cristo Jesus na fé. E eu quero te dizer que a Bíblia, ela lá nos Salmos, em Provérbios, você vai ver que Deus faz diferença. Deus faz a diferença entre o justo e o injusto, entre o sábio e o tolo, entre o que está na fé e o que não está na fé, entendeu? Então, quem não está na fé é criatura. Isso não faz de mim uma pessoa soberba que se sente melhor que você, não. Nós somos todos iguais. Porém, o que nos diferencia é o fazer e o não fazer a vontade do Pai, tá? Se o Pai diz que ele ia enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então é esse o caminho. Então não adianta você ou qualquer uma outra pessoa dizer que não, que você vai chegar direto com o Pai. Então você não tem autoridade para isso, você precisa ter Cristo, né? Ele é a nossa autoridade que faz com que nós cheguemos ao Pai. A Bíblia diz que Cristo, ele é o nosso advogado, né? Então imagina você numa causa aí, aonde a causa ela não é natural, ela é espiritual e você precisa de um advogado. O advogado terreno, ele não vai dar resultado na tua causa, porque o teu problema ele é espiritual. Você está sofrendo ataques espirituais usando homens da terra. Então você precisa de um advogado espiritual para que ele resolva a causa espiritual. Então, assim, se você não tem Jesus na tua vida como o teu advogado de defesa, então fica muito mais difícil a tua causa você vencer. É quase impossível você vencer essa causa, porque é só através de Cristo que você chega a Deus. Deus te ouve pela misericórdia, mas existem critérios para vir a Deus, existem critérios para chegar aos céus, existem critérios para determinadas coisas, você está entendendo? Deus, ele é Deus de todo, eu costumo sempre falar isso. Deus, ele é Deus de todos, porém para algumas coisas existem critérios, então você não pode simplesmente chegar e querer fazer o que você quer. Na empresa que você trabalha, você faz o que você quer? Lá tem uma hierarquia, lá tem uma diretoria, lá tem cada qual tem o seu cargo, cada qual tem a sua função. Você não pode chegar naquela empresa lá e fazer o que você quer, né? Por exemplo, você acabou de chegar, você faz o que você vai mandar no seu patrão? Não. Você vai mandar por exemplo, no pessoal do RH? Não. Então você tem que ficar no seu lugar. Então assim mesmo funciona nas coisas espirituais de Deus. Cada um tem sua função. Então, mas eu não quero entrar muito nessa questão de leis, de ordens, tá? Eu quero falar com você que é novo convertido, que chegou agora, tá? No Evangelho. Eu tenho prestado atenção que muitas pessoas saem, né, do Evangelho, saem das congregações e estão escolhendo o mundo. Esse é o meu temor, né? Que a igreja, ela deixe de abraçar as almas. Porque quando a igreja, a eleita de Deus, deixa de abraçar as almas, o mal, o diabo, o inferno e seus adeptos vão lá e abraçam, tá? E a gente fica como quem não fez o nosso dever de casa.
Então, assim, para que isso não aconteça, o Senhor tem levantado os seus servos, né? Os seus os seus eleitos, aqueles pequenininhos, né, que ninguém dá nada, que talvez foi o enjeitado dentro das congregações, para fazer o ID do Senhor, até porque a Bíblia diz que a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Mas você que chegou na igreja, na congregação, aceitou Jesus, teve seus primeiros passinhos, né? Você começou a caminhar. Então, nós temos o batismo com as águas, tá? O batismo nas águas, você vai ter que passar por um discipulado, você vai ter que ser ensinado, saber o que é batismo e qual a importância do batismo. Normalmente, na igreja, na congregação onde você vai participar, ela tem que ter um ensino para lhe ensinar. Quais os parâmetros que você precisa saber para o batismo nas águas, tá? Eu vou gravar um novo vídeo falando sobre o batismo nas águas, tá? Depois do batismo nas águas, por exemplo, todo mundo praticamente quando nasce é batizado na infância, né, como bebezinho. Os pais vão lá e levam numa igreja católica e batizam. Mas segundo a Bíblia, nós cristãos, nós seguimos a Bíblia. A Bíblia diz que há um só batismo e é verdade. Só que o batismo ele tem que ser conforme a Bíblia fala, tá, gente? Então, assim, se o batismo não conversa com o que a palavra, com as escrituras falaram, então a gente entende que não houve um batismo. Por isso que nas igrejas evangélicas a gente não reconhece o outro batismo, tá? Então, assim, eu também passei por essa situação, tá? Minha família não tinha prática de igrejas, então, com 15 anos eles me levaram para batizar. Como eu já era grandinha, não deu para salpicar água assim no meu corpo todo, foi salpicado só na minha cabeça. Então, acontece coisas assim que a gente nem imagina. Então, nós precisamos estar de acordo com o que a palavra de Deus fala. A gente sabe que das outras religiões tem lá suas bíblias, por exemplo, a Igreja Católica tem sua Bíblia que é igualzinha à nossa, e é uma Bíblia bem grande, né? Tem até mais livros que o nosso. Porém, o batismo ele tem que ser de acordo com as Escrituras, e a Bíblia fala que o batismo ele tem que ser em imersão, tá? Imersão das águas. Então, o corpo todo ele tem que mergulhar nas águas. Não é à toa que os antigos, os apóstolos, Jesus, foram batizados em um rio de água corrente, porque o correto, na verdade, é que você se batize em um rio de água corrente. A Bíblia diz que você desce nas águas como pecador e volta, né? E você emerge como pecador e volta como limpo, né? Com todos os seus pecados antes daquilo ali perdoados por Deus, tá bom? Então, isso é um ritual que o Pai nos ensinou, tá? Então, nós temos que seguir a risca. Então, o batismo nas águas é um dos primeiros passos que você sela, né, a sua fé em Cristo Jesus ali. E depois disso, depois do batismo nas águas, então você precisa cultuar a Deus. Cultuar a Deus o máximo de vezes que você tiver, dependendo de que situação você veio. Por exemplo, pessoas que vieram de uma família boa, uma família que são unidas, família que são amadas, amáveis, que se abraçam entre si. A tua vida dentro da congregação, ela tende a ser muito boa e muito tranquila. Porém, aquelas pessoas que vieram do tráfico, do latrocínio, do homicídio, da prostituição, são pessoas que precisam de um tratamento muito mais profundo. Então, o adversário, à medida que você vai crescendo na fé, o adversário vai te tentando. A cada passo que você vai dando na fé, o adversário vai te tentar mais. Ele vai, por exemplo, se você bebia, você tinha consigo a prática da bebida, ele vai colocar na tua vida o desejo
de beber, ele vai colocar o sabor da bebida na tua boca, você vai sentir. Dependendo se você veio de macumbaria, feitiçaria, você vai começar a ver, sonhar com pessoas te perseguindo. Mas isso aí são perseguições espirituais, entendeu? Então, assim, vai acontecer várias coisas que muitos não conseguem entender nem explicar, tá? Porque é o sobrenatural. E para isso nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Eu sou o centro da verdade? Não, mas a gente pesquisa e aí a gente vem aqui e responde toda a tua pergunta, tá? Então nós somos o suporte, né? Aonde a igreja ela não chega, aonde o evangelho não está chegando, a gente se prontifica para que ele chegue. E eu quero muito você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, eu quero que você naquele grande dia esteja lá conosco, nos banqueteando, já está próximo, a vinda de Jesus está próximo. Daqui a pouco nós vamos ter que nos unir muito mais em oração, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando.